dia aos irmãos. Com grande alegria que estamos aqui hoje para louvar o nosso Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, em nossa igreja. E eu convido aos irmãos que fiquem de pé e abram suas Bíblias no Salmo 1. Salmo 1, vamos fazer uma leitura em conjunto, todos juntos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, no Teu dia, para Te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade que temos, ó Deus, de Te glorificar, de reunirmos com nossos irmãos, ó Pai, para agradecer pelos Teus grandes feitos em nossas vidas, ó Deus. Vem, Senhor, continuar conduzindo nossa vida, nossas famílias e essa igreja, ó Pai, que ela possa glorificar Teu nome. Vem, Senhor, ser com os trabalhos dessa manhã, com o pastor, com a pregação, ó Pai, abençoa que o Teu povo consiga ouvir a Tua voz, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado, Te agradeço por tudo. Amém. Chama agora o Paulo Júnior, nosso jovem. Paulo Vitor, desculpa. Ele vai nos conduzir com a leitura sequencial do Antigo Testamento, Jeremias 43, do verso 1 ao 7. Jeremias 43, do 1 ao 7. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor seu Deus o enviara. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor, nosso Deus, não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, e que te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem do povo, toda a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomaram Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos e todo o resto de Judá que havia voltado dentre todas as nações para as quais haviam sido lançadas para morar na terra de Judá. Tomaram os homens, as mulheres e os meninos, as filhas do rei e todos que Nebuzaradã, chefe da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safá, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Louvemos agora a Deus com o hino de número 62. E os irmãos que tiverem seus dízimos e ofertas podem depositá-los.
Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos, os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Oremos. Justo, bondoso e bendito Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais em um dia do Senhor podermos trazer a Ti dízimos e ofertas. Te rogamos, como sempre, Senhor, que Tu nos dê um coração sincero na entrega desses dízimos e ofertas. Um coração que não é pesaroso, mas agradece a Ti e devolve a Ti aquilo que da Tua mão mesmo veio. Te rogamos que mantenha sempre o nosso coração fiel e íntegro, Senhor, nessa parte da adoração a Ti. Também te pedimos que dê, Senhor, sustento àqueles que necessitam, assim também como dê sabedoria ao conselho da igreja, para que administre os dízimos e ofertas com cuidado, com zelo, para a edificação do Teu reino. É o que te pedimos, amado Deus, também já te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos abrir as Escrituras lá em Efésios capítulo 4, versículo 27. Alguns que conseguem enxergar aqui, pode acompanhar também no Data Show. É a nossa palavra pastoral. Efésios 4, 27. Nós vamos ler somente o versículo, para não ser uma repetição do tema e versículo. Efésios 4, 27. Todos juntos? Nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Crianças, é um versículo curtinho para vocês decorarem, ó. Nem deis lugar ao diabo. Pode ser também assim, não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Queria ouvir as crianças agora. Não
Mais uma vez as crianças. Efésios 4, 27. Vamos orar? Pai querido e amado, nós te rendemos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Nós dependemos completamente do Senhor para entender tua palavra e só o Senhor pode aplicá-la, só o Senhor pode mover o nosso coração em direção à tua vontade, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajude. Nós pedimos assim no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. O diabo não é uma força impessoal. O diabo não é simplesmente ímpetos da sua própria mente, contrários à vontade de Deus, não. A palavra de Deus trata o diabo como um ser pessoal, um anjo caído, e que de fato tem desejo de devorar a igreja de Cristo, de abocanhar, e isso já aconteceu escatologicamente, mordeu o calcanhar do filho, mas a vitória contra ele já foi decretada por Cristo na sua obra perfeita de morte, ressurreição e ascensão aos céus. Nós temos, irmãos, um equívoco de pensar pouco na ação do diabo. Em que aspecto? Nós não consideramos o nosso dia a dia, na vida cristã, que ele de fato ronda o povo de Deus, e Pedro fala sobre isso, fala que ele anda em redor como um leão, rugindo e procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8 vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo também, em suas cartas, vai trazer aspectos da vida cristã, ou de tropeços na vida cristã, em que tem uma associação com a ação maligna, ou mesmo uma abertura para a ação dele. Você vai ver, por exemplo, lá na carta a Timóteo, na primeira carta, ele vai associar a soberba à ação do diabo também, ou o diabo também agindo na mesma direção. Vai ter também, na mesma carta, aqueles crentes que dão mau testemunho, como aqueles que se abrem para laços do inimigo, ou para vergonha. Você vai ter também, já agora na segunda carta, a rebeldia, também dando esta vazão às ações de Satanás. Um outro texto também conhecido do apóstolo Paulo, é quando ele fala, por exemplo, a casais. E aí ele vai dizer que a vida de intimidade do casal não deve ser interrompida. E aí ele vai dizer assim, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então as Escrituras vão trazer aspectos em que tropeçamos, como esses aspectos abrindo vazão para a ação de Satanás. E aí você vai encontrar esse nosso texto, que vai dizer assim, não deis lugar ao diabo. Mas o que é que está nesse contexto? A ideia, irmãos, do texto é a de você se despojar do velho homem. Você deixar as paixões, deixar aquilo que era prática comum na sua vida antes de conhecer ao Senhor. E aí ele vai dizer lá no versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. E a ideia aqui é, você foi recriado em Cristo. Você é nova criatura, e sendo nova criatura, as suas ações agora passam a mirar a beleza da santidade da vida de Cristo. E aí ele começa a fazer uma lista, por isso. Aí ele vai falar sobre mentira, e ao invés da mentira, a verdade. E aí ele vai dizer, irai-vos e não pequeis. Esse é o contexto de não deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu não vou mergulhar nesse versículo sobre a ira, mas como contexto imediato, a ideia aqui é, você precisa aprender a se reconciliar, a perdoar. Você precisa aprender a não guardar e carregar consigo a ira diante da situação que você tem vivido. E aí, eu vou guardar um parêntese para hoje à noite, porque hoje à noite nós falaremos sobre enfrentar as provações com alegria. E aí um dos aspectos é esse carregar e levar consigo a ira. E aí
o apóstolo Paulo vai dizer: irai-vos e não pequeis, não se ponha, se reconcilie com seu irmão, reconcilie-se com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, seja com quem for, não dê lugar ao diabo. Você continua alimentando a sua ira, alimentando a sua mágoa, carregando consigo estes aspectos contrários ao evangelho, contrários ao novo homem. E aí ele vai dizer, lá antes um pouquinho, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Irmãos, nós fomos refeitos à imagem de Cristo. E Paulo fala, inclusive, nesta carta, a respeito dos dons que Deus deu à sua igreja, e vai dizer, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, no versículo 12, mesmo capítulo, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Perceba que o alvo da vida cristã é maturidade cristã, crescer à imagem de Cristo, e viver desse modo deve naturalmente nos fazer despojar da ira. Ira injusta. Obviamente existe espaço para ira justa. Às vezes você sofre a injustiça e dói. Dói mesmo. A vontade é de vingança. Crianças, quando naturalmente um coleguinha te bate, quando um coleguinha, ou um amigo, ou um primo, ou um irmão te empurra, fala algo ruim para você, o seu coração fica irado, zangado. E a vontade que dá é de ir lá e bater de novo. A vontade que dá é de falar, ou mesmo de empurrar, ou mesmo de, não falo mais com você. Essa é a vontade. Isso, na verdade, crianças, é no coração anular essa pessoa. É como se no coração essa pessoa não existisse mais. Quebra do 6º mandamento. Mas aí o apóstolo Paulo fala, aquele que foi revestido do novo homem, que tem a vida de Cristo, ele reage a estas situações com perdão. Ele não deixa o sol se pôr, ele vai atrás para resolver a questão. Obviamente, é possível que a outra parte não queira a resolução. E a questão é que você, como servo de Cristo, age conforme o Evangelho. Mateus 18, nós não vamos expor esse texto agora, mas haja conforme o Evangelho. Busque no Senhor forças para perdoar, forças para ir e responder ao perdão pedido. Busque no Senhor, não dê lugar ao diabo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Obviamente a palavra de Deus fala também que o maligno não toca naqueles que são do Senhor, mas infelizmente nós tantas vezes damos vazão às sugestões de Satanás e agimos conforme a nossa própria carne, nossas próprias cobiças, nossas paixões. Somos tentados nessa direção, mas nós precisamos nos voltar para o Senhor e precisamos da misericórdia dEle para isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos ler mais uma vez? Só as crianças primeiro. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Só as crianças agora. Não. Agora todos. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Que Deus nos abençoe, irmãos. Bom dia, meus irmãos. Que bênção que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Esse é o momento em que nós nos alegramos com aqueles que nos visitam. E também nos alegramos porque muitos irmãos que estavam viajando, estavam de férias, já estão retornando. Mas queremos conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Então, se tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez, se puder, fique de pé para a gente te conhecer, te saudar. Alguém nos visita pela primeira vez? Então, temos uma família aqui. Olha que bênção. O primo do Timóteo, qual é o teu nome? Jonas.
Jonatas, Viviane e o Daniel. Sejam muito bem-vindos, são primos do nosso pastor Timóteo. E aqui à frente, a mãe da Tainá, Débora Isabor. Olha que bênção. Essa aí dá para dizer de cara que é a irmã mesmo, viu? Parece. Que Deus os abençoe, sejam muito bem-vindos. Que alegria tê-los aqui no nosso meio. Mais alguém? Não? Então, meus irmãos, nesse momento nós vamos passar para os nossos aniversariantes, de aniversário de idade, aniversário de casamento. E aí temos a repetição ali do Fernando, da Elke, do Eloy e da Sara, porque, na verdade, era para eles aparecerem nessa lista, né? Sempre o primeiro dia. Então, hoje é o aniversário de casamento do Fernando e da Elke, né? Eles estão viajando ainda, do Eloy e da Sara. Então, assim, vieram semana passada, mas se quiserem vir novamente, a gente ora por vocês novamente, porque hoje é o dia do aniversário de casamento. Fique à vontade. Também o aniversário de casamento do Arley e da Mariana Barros. Então, podem vir aqui à frente. Barros. Então é porque está... É mais uma pegadinha, né? Raquel, sabe o que é isso, né, Raquel? A Gleice Jane Paiva, que é aniversário, dia 14. E dia 15/1, nós temos nosso pastor Timóteo e a Samara, também completando aniversário de casamento. Dos que nos visitam, tem mais? Tem mais, sim, já vi ali a comemoração ali. A Ivone, também dia 16. Dia 16 também, nosso irmão Zeuder e Sara. Eu acho que eles estão viajando, né? E, se eu não me engano, estão em Salvador, né? Coisa boa, viu? Dia 17, a Raquel da Silva Lima, também aniversário. Então, vamos orar pelos nossos irmãos, agradecer a Deus pela vida deles. Senhor Deus, querido Pai, graças te rendemos, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Pai, a tua palavra nos diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Ó Pai, por isso rogamos ao Senhor que derrame a tua sabedoria na vida desses preciosos irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem os ajudado, os sustentado, Senhor Deus. Que seja mais um ano próspero na vida desses irmãos. Ó Pai, toma aqueles que estão fazendo aniversário de casamento, Senhor Deus. Ajuda-os como casal, Senhor Deus, a manterem firmes diante de tantas investidas, Deus, que sabemos que o mundo tem tentado lançar contra, ó Deus, essa instituição tão preciosa, criada pelo Senhor, Deus. Abençoa, Deus, os casamentos, abençoa os lares, a família, Senhor Deus. Que esses irmãos cresçam cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os abençoa, Senhor Deus, e os guarda. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. A gente não tem perguntado a data, mas é de propósito. A gente está fazendo algo diferente esse ano. E aí, provavelmente, a gente vai ter a data já na apresentação. Queremos convidar as crianças para a gente orar. Lembrando que esse mês ainda é o mês de classe única. Então, as crianças vão vir aqui para frente orar e depois vão retornar para ficar com seus pais. Eu sei que elas estão na expectativa aí de já voltarem para as classes. Vamos orar pelas nossas crianças. Está aumentando de novo, já tem mais que semana passada. Vou pedir ao meu irmão Paulo para poder orar pelas crianças. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, meu Deus, gratos imensamente pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor, para conosco, porque Tu tem nos dado, Senhor, frutos de bênção, essas crianças que são filhos da Tua aliança, Senhor, para conosco. Nós te agradecemos, meu Deus, porque Tu tem nos sustentado no dia a dia, nos ajudado, Senhor, a conduzi-los na Tua palavra, à luz, Senhor, daquilo que Tu nos ensinou e que Tu nos revelou através da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que continue nos ajudando, nos abençoando, nos sustentando, Senhor, para que nós possamos seguir nessa caminhada e conduzir, Senhor, com a Tua ajuda, com a Tua força e com a Tua forte mão, essas crianças no conhecimento
e ensinando o Senhor nos conhecimentos da tua palavra. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, enquanto nos preparamos para alguns avisos rápidos, então já convido os irmãos que vão trazer algum aviso para já ficar aqui perto. Só trazendo um aviso da superintendência, é que já estamos na expectativa, né, do nosso retorno às salas. Enquanto isso, nós aproveitamos esse tempo precioso aqui em classe única. Então, em fevereiro, nós retornamos com as classes. Antes disso, no dia 24, nós teremos um treinamento com o nosso pastor. Na semana que vem, a gente já apresenta com o card. Então, vai ser no dia 24, às 17 horas, um treinamento para todos os professores da escola dominical. Então, é extremamente importante que você venha, participe, esteja orando por esse evento. E já se programe, né, para fevereiro o retorno das classes. E aí a gente também vai apresentar direitinho mais uma vez como vai funcionar cada classe, principalmente o departamento infantil, porque teve algumas alterações. Tem aqueles meninos que são promovidos à sala dos mais velhos, e aí essas alterações todas. Então a gente vai trazer aqui para vocês conhecerem quem são os professores, as classes desses alunos. Hein? Bom dia, meus irmãos. Queria lembrar a nossa mocidade que logo após a EBD, nós vamos ter nossa primeira plenária do ano, vai acontecer aqui no auditório. Nós vamos falar como vai funcionar a nossa programação do ano, também recebimento de novos membros. Então, assim que terminar a EBD, os jovens, para ser mais rapidinho, vamos logo para o auditório. Aqueles também que não fazem parte da nossa sociedade, mas têm interesse de participar, não se sintam constrangidos de caso queiram ir, só lembrando que é uma atividade administrativa. E é isso. Feliz, bom dia do Senhor a todos. Bom dia, meus irmãos, bom dia, igreja. Só passando aqui para avisar, uma chamada para os nossos adolescentes também, que dia 18 é hoje, né? Não, no próximo domingo, nós vamos ter a nossa plenária, então uma chamada para os adolescentes. Depois desse tempo, essa parada, nas férias, nós vamos finalmente voltar com as nossas atividades. Então, eu peço que os adolescentes fiquem atentos ao nosso grupo de WhatsApp, para que no próximo domingo nós possamos estar reunidos, tratando sobre os assuntos das próximas programações. E também, qualquer adolescente que quiser trazer alguma ideia nova de programação, pode ficar disposto a estar trazendo. Um bom dia do Senhor a todos. Irmãos, temos alguns avisos ainda. Primeiro deles é mais uma palavra à igreja sobre a nossa transição da congregação. Nós estamos chegando agora na curva em que alguns irmãos que frequentam nossa escola dominical não frequentarão mais aqui na sede, mas frequentarão na congregação. Então, assim, é uma alegria para a igreja isso, uma alegria de ver uma igreja nova nascendo para a glória do nosso Deus. É um trabalho que iniciou há 2 anos e meio, com o presbítero Edson ali trabalhando para a glória do nosso Deus. O trabalho Deus deu fruto e está crescendo. O pastor Isaac agora também, desde já há 6 meses, né, à frente do trabalho. Então, assim, nós temos essa transição agora. Essa transição agora, ela é muito importante para a congregação. Em que aspecto? A congregação agora precisa andar com as próprias pernas. A congregação precisa saber exatamente quem se encaixa naquele cargo. E toda a questão de estrutura que o conselho da igreja tem pensado para a congregação. E é por isso que, nesta transição, obviamente, eu tive um imprevisto, vou hoje para o culto na congregação. Não há nenhum problema nisso. Mas o conselho decidiu a questão desta divisão dos cargos. A partir de agora, o pessoal da congregação que vai ficar como membro da congregação é quem vai assumir a frente da congregação, dos cargos na congregação. Então, isso em todas as questões, escola dominical, música, diaconia,
as lideranças de escola dominical. Então, todos esses aspectos, e a ideia é criar esse corpo da congregação, esse corpo de trabalho, aprendendo já a lidar nas questões todas, e em breve, com a graça de Deus, se tornar uma igreja forte, mais uma igreja forte na grande fortaleza, pregando o Evangelho e testemunhando do nosso Senhor. Então, esse é um aviso. E então, no primeiro domingo de fevereiro, haverá a primeira escola dominical lá na congregação, já iniciando os seus trabalhos manhã e noite, tudo separado da sede, tá bom? Segundo aviso, o presbítero Cássio já deu, é o treinamento dos professores. Todos os professores de escola dominical, e aqui são ligados à sede, depois nós podemos ver com o pastor Isaac, talvez já tenha algum plano específico para a congregação, mas aí a gente conversa direitinho e avisa para a igreja. Mas a gente vai ter esse treinamento para os professores da EBD e do departamento infantil. Então, o treinamento é para todos. Já adianto que não é um treinamento pedagógico, é teológico, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho de teologia nesse encontro. Terceiro aviso é um pedido de oração. Orem pelo Tito, do pastor Amadeu. Eu não tenho informação se foi a emergência ou não, mas estava com muita dor de ouvido, e aí o pastor Amadeu estava nessa iminência de levá-lo na emergência. Então, orem pelo Tito. Quarto aviso, a igreja conhece, eu não vou citar nomes, os irmãos sabem por quê, mas o casal de missionários que está para chegar, ele chega ao Brasil, estiveram conosco ano passado, os irmãos lembram, estão em um país de grande perseguição ao Evangelho, então não podemos nem citar nem nome, nem país. Só o pastor, né, estava para chegar nesta semana já ao Brasil, e vi na segunda semana de fevereiro aqui em nossa igreja. Mas está havendo um grande atraso na renovação da permanência deles neste país. Então, nós pedimos à igreja que ore por essa questão de liberação das documentações, até para ele poder viajar e vir ao Brasil. Então, eu estou com cuidado aqui para não citar nomes sem querer, tá bom? Por isso que eu estou um pouquinho lento pensando. Então, ele, no caso, a viagem provavelmente de vinda não vai ser nesta semana, vamos ter que mudar a passagem. Estamos aguardando o governo deste país liberar a questão de passaportes, tá bom? Então, orem por isso. Esse é um pedido de oração que nós fazemos à igreja. Nessa semana eu até coloquei esse pedido no grupo da igreja. Quinto aviso, aniversário da igreja. Já. O ano passou rápido. Outro dia estávamos, algumas pessoas com a camisa ainda, né? Um servo em prol de servos. Já vai fazer um ano, com a graça do nosso Deus. O preletor será o reverendo Sérgio Lima, da Igreja Presbiteriana da Lapa, em São Paulo. E o tema do aniversário, eu digo agora para os irmãos, vai sair o cartaz, tá bom? Mas eu já adianto para os irmãos, vivendo o Evangelho, tá bom? Então, nosso tema será Vivendo o Evangelho, com o reverendo Sérgio Lima. Então, se prepare, será no último fim de semana de março. Então, dia 29 é um domingo, dia 28 e 29 nós teremos aqui o reverendo Sérgio Lima conosco, tá bom? Então, ore pelo aniversário da igreja, para que Deus use para a edificação da igreja, para a transformação de vidas, quem sabe visitantes que tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho e serem transformados pelo Senhor. E último aviso, irmãos, ao mesmo tempo é um aviso que vai se estender às sociedades. Nós estamos com um planejamento em relação à nossa igreja, à agenda da nossa igreja. A gente tem vivido, nós somos uma igreja muito unida, eu louvo ao Senhor por isso. Quando há uma programação da SAF, a UPH vai de tabela, o MP vai de tabela, UPA vai de tabela, vai todo mundo, vai a igreja toda. Quando tem uma da UPH, mesma coisa. Os movimentos são assim. Mas, ao mesmo tempo,
por termos muitas programações, nós sabemos que as famílias acabam, algumas principalmente, que têm pessoas em várias faixas etárias, acabam bem prejudicadas em relação ao tempo. E aí ficam vários fins de semana seguidos sem um respiro, até para resolver coisas pessoais. Então, a nossa ideia é que a igreja siga com uma agenda bem estruturada. Obviamente, ela não é engessada, ela vai passar por alterações no decorrer, há um imprevisto, e a gente sabe disso, mas a tentativa é que todas as sociedades sigam esta agenda. Nesta agenda estão contemplados 25 sábados livres de janeiro a dezembro. São 25 sábados em que as sociedades de preferência, não façam nem agendem alguma programação nesse sábado, mas que, ao mesmo tempo, você tenha cuidado de estar com a sua família. Estou com sábado livre, você se manda sozinho para o futebol o dia todo e deixa a esposa com os filhos em casa? Opa lá, a ideia é que você dedique a sua família mesmo esse fim de semana específico. E ainda assim, se você depois estiver com calma, você vai receber esta agenda, você vai perceber que ainda assim temos muitas programações. Então, é um ano muito cheio. Nós teremos, com a graça de Deus, 2 evangelismos. Nós estamos programando eu vou chamar de acampamento de carnaval, mas não é do molde de 3, 4 dias. A ideia é que na segunda e terça a gente consiga separar esses 2 dias para palestras, para comunhão, para diversão também. Então, nós queremos preparar isso em um local perto em que a igreja possa ir, e aqueles que não podem, voltem para dormir em casa tranquilo. Temos o encontro da família para o segundo semestre, aguardando a data do preletor. Então, temos o congresso do Instituto, que será de 3 a 5 de julho. Então, temos EBF, cantata de Natal. Então, nós temos muita programação. Culminância da reforma, que será num sábado, dia 31 de outubro. Então, é uma agenda grande, mas justamente por ser grande, a ideia é que as sociedades aprendam a fazer as suas programações no mesmo dia. Ao invés de um sábado a UPA fazer, no outro o MP, no outro a SAF, no outro ao PH, e quem tem membros de todas elas acaba acarretando todos os sábados do mês, a ideia é que elas aprendam a se reunir no mesmo dia. Então, nós vamos dar as datas, e aí vamos orar ao Senhor. E, obviamente, repito, não são datas engessadas. Pode acontecer, olha, nesse dia tem isso aqui. Então, vamos reajustar isso, sem nenhum problema. Mas que a gente tente o máximo possível liberar mais tempo para que você tenha também um tempo de família. Isso é bom para a igreja, para a saúde da sua família, e certamente vai ser bênção para a vida de todos, tá bom? Então, são estes os avisos. Eu creio que não estou esquecendo de nenhum. Ok. Então, nós vamos para o nosso estudo. Você que não consegue enxergar aqui, nós vamos colocar ele no grupo do WhatsApp da igreja, os slides. E você já pode ir abrindo as escrituras em Mateus capítulo 21. Eu coloquei aí. Coloquei no grupo da igreja, da congregação e em catecúmenos. Parábola dos 2 filhos. Eu falei que não tinha mais um aviso, mas tem um, não é bem um aviso, é só um reforço do que eu falei da semana passada sobre as crianças. As crianças estão conosco no mês de janeiro. Isso é uma estratégia multilateral. A ideia desta é dar descanso aos professores, mas é também ensiná-las a estar conosco no templo, junto com os adultos, mostrando que a palavra do Senhor é para elas também, que esse é o momento para elas também.
E para a vida delas isto é bênção. Estarem também com a família, vendo os pais, observando o interesse dos pais pela palavra, a atenção dos pais ao ensino das Escrituras. Então, isso é bênção para a vida delas, tá bom? Então, tenha paciência, é natural, principalmente do meio para o fim, começar um choro aqui, outro acolá. Pode ficar tranquilo, tente se concentrar no estudo, não faça cara feia nem para o pai, nem para o filho, nem para a mãe, nem para o filho, obviamente. Mas tenha um pouquinho de paciência, porque é bênção. Temos filhos da aliança junto conosco, aprendendo a palavra do Senhor, tá bom? Aí você pode dizer, mas os bebês não aprendem. Aprendem. Eles aprendem sobre um ambiente em que elas precisam se comportar. Eles aprendem a paciência. Olha, existe um momento em que eles sentam e têm que aguentar. É natural, ela consegue aprender essa rotina. Então é bênção para a vida até dos nossos bebês, tá bom? Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28. É a parábola dos 2 filhos. Deixa eu só testar. Pronto. Diz assim a palavra do Senhor. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Que Deus abençoe a leitura e aplique essa palavra em nosso coração. Nós vamos orar mais uma vez. Crianças, fechem os olhos. Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor, da Tua palavra, certos de que o Senhor é o Deus que alimenta a Tua igreja. Nós cremos que o Senhor pode alimentar cada coração. O Senhor pode falar a alma, transformar, gerar verdadeiro arrependimento. O Senhor pode dar plena alegria, plena satisfação ao ouvir a Tua palavra e responder com apreço à Tua palavra, aquele que é transformado pelo Senhor. E por isso rogamos a Ti, Pai, porque nós não podemos fazer isso. Nós não temos capacidade de colocar a Tua palavra no coração de ninguém, nem no coração de crianças, nem no nosso próprio coração. Nós dependemos do Senhor, do Teu Santo Espírito, e Te rogamos, Pai, fala à Tua igreja, edifica-nos nesta manhã. Tem misericórdia de nós, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Nós pedimos assim, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, não é fácil lidar com os ímpetos do coração. Falar, por exemplo, sobre arrependimento é difícil. É difícil porque você naturalmente não o sente. Arrependimento não é algo que você, estou com vontade de me arrepender. Não. Na verdade, o nosso coração, ele é naturalmente endurecido. Nós somos orgulhosos. Nós fazemos algo e mesmo que descobramos que erramos, naturalmente nós endurecemos. E aí nós começamos a tentar achar ideias, motivos, justificativas para tampar o nosso erro na frente das pessoas. Mas nós somos habilidosos, nós vamos além. Sabe o que nós fazemos? Nós começamos a tentar tampar de nós mesmos. É como que alguém fala assim, eu não quero nem olhar para o que eu fiz. E aí, nós começamos a colocar barreiras para justificar e dizer, não, mas eu também... Quer ver um exemplo simples? Olha, mas eu estava carente. Mas é porque eu estava sofrendo muito. E aí você começa a tentar se auto-justificar com detalhes e com coisas que não são
o mínimo justificáveis. Na verdade, não há nada que nós possamos fazer para tentar justificar pecados. Nós conhecemos a palavra do Senhor. E nesta parábola, nós vamos ter o Senhor Jesus dando uma direta nos fariseus, nos principais sacerdotes e nos anciãos. Aí o contexto todo vai trazer esta ideia. Nós vamos ver alguns detalhes. Mas Cristo vai de frente a eles. Cristo arranca dos lábios deles confissão, mas não era uma confissão de coração arrependido. Eles nem estavam entendendo. Eles apenas afirmaram: eles estão certos. Nós estamos errados, mas sem entender que estamos errados. Nós vamos ver isso Mas percebam que é tão assim que o contexto vai falar dos fariseus, quando confrontados pelo Senhor, eles maquinam em sua mente dizendo: olha, se a gente disser isso, ele nos pega aqui. Se a gente disser aquilo, ele nos pega ali. Então a gente diz que a gente não sabe. Aí ele fala: nós não sabemos. Este contexto é só um retrato de como é o nosso coração. E o nosso coração é assim. É de apontar facilmente, é até de reconhecer aspectos externos, mas quando se fala do nosso próprio erro, nós fugimos, nós somos habilidosos, nós escorregamos facilmente. Reconhecer erro, arrependimento é algo, eu vou andar além. Fazer isso de modo que agrade a Deus é impossível ao homem. Por que eu digo isso? E aí eu vou trazer alguns pontos da nossa confissão de fé, quando fala sobre o verdadeiro arrependimento. O arrependimento para a vida, no capítulo 15 da nossa confissão de fé. Eu não vou ler todos os aspectos, todos os parágrafos, mas eu vou... isso aí são destaques literais do texto. O primeiro deles: o arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Qual é a ideia disso? É que arrependimento não é algo natural do coração caído. Não é algo natural. Ele não brota do homem, não é força humana, mas ele é fruto da boa mão do Senhor, graciosa, que dá a quem quer. O verdadeiro arrependimento é graça de Deus no coração. É por isso que já adianto e falo, nós precisamos aprender a orar, suplicar ao Senhor verdadeiro arrependimento. Lembre da bem-aventurança que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ali um dos aspectos de bem-aventurados os que choram é de chorar os seus pecados, a sua calamidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que sabem: eu preciso do Senhor, eu não sou independente, eu necessito dessa graça, da mão dele em minha vida, transformando o meu caráter, abençoando minha vida, eu preciso dele. E essa ideia não bate naturalmente em nós, é Deus quem move o coração. E essa consciência de ser Deus quem move deve mover nossas relações. Quando o nosso coração se endurece por algo que fazemos de errado, é hora mesmo de suplicar: Senhor, me dá arrependimento, e não só da boca para fora. É possível que até você peça perdão. É possível que você expresse que está arrependido e o coração continue totalmente endurecido. E esta é uma das questões da parábola, de mostrar pessoas que confessam, que abrem os lábios e dizem e proclamam, mas a vida está longe, sepulcros caiados, como disse Cristo em outro texto, em outra ocasião. Arrependimento é graça da parte de Deus. Guarde isso, é pressuposto. Segundo, aí eu trouxe uma citação de cada parágrafo da nossa confissão de fé sobre o arrependimento. Segundo, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os, se volta para Deus. Mudança de direção. Aquele que se arrepende de fato, não é, e que não fez mero discurso de arrependimento, ele muda de vida, porque a ideia de arrependimento é você estar na direção equivocada, Deus
agracia o seu coração com verdadeiro arrependimento, de tal modo que você olha para o pecado, passa a odiar o pecado, odiar aquilo que você fez, lamentar ter quebrado a lei do Senhor, ter ferido a santidade, e você agora dá meia voltas e começa a andar na direção de Cristo. Então, arrependimento não é só um lamento por algo que fez, mas é uma mudança de direção na direção do próprio Deus. Terceiro pressuposto. Deixa eu dar aqui já uma aplicação para as crianças. Crianças, sabe quando o papai e a mamãe falam assim, ó, peça desculpa a seu irmão, vá pedir desculpa para a mamãe, vá pedir desculpa para o papai, para o seu primo, para o seu coleguinha, e aí você vai lá com raiva, fecha a cara e faz assim, desculpa. Não é sobre isso que a Bíblia está falando, que é arrependimento. Arrependimento vai falar que, além da desculpa, que não deveria ser com cara feia, é que se você bateu nele, ao invés de bater, você vai aprender a compartilhar com ele. Por exemplo, ele chega, você está com um lanche, você quer um pouquinho? É o contrário, você começa a viver de modo contrário. Quando ele cair no chão, você ajuda ele a levantar. O arrependimento gera no coração uma atitude contrária. Se você tomou o brinquedo do coleguinha, você aprende a compartilhar o seu. Se você empurrou e ele caiu, você ajuda ele a levantar quando ele cair. É assim que você vai aprendendo. O verdadeiro arrependimento gera isso no coração. Você se volta para a vontade de Deus. Terceiro, não devemos confiar no arrependimento como sendo, de algum modo, uma satisfação pelo pecado ou, em qualquer sentido, a causa do perdão dele. Isso aqui é muito importante. Você, às vezes, tem a sensação, e com o próximo você tem isso, de dizer, olha, eu pedi desculpa, ele tem que me perdoar. Eu me arrependi, ele deve me perdoar. Sim, o próximo deve, mas tem uma origem nisso. Diante de Deus não é assim. Eu me arrependi, Deus tem obrigação de me perdoar agora, porque eu me arrependi. Não. O perdão é graça. Nada do que você faça, nem o seu arrependimento, expia o seu pecado. Arrependimento não expia pecados. Arrependimento não muda o passado. Arrependimento não vai acabar as consequências. Lembre-se de Davi. Davi estava arrependido quando o profeta Natan, Davi se arrependeu quando o profeta Natan veio ter com ele, sim ou não? Vou perguntar de novo, o pessoal está aí. Davi se arrependeu quando o profeta Natan veio ter com ele, sim ou não? Sim, se arrependeu. O filho de Davi morreu ou não? Morreu. O arrependimento sequer barra ou tem poder de frear ou cancelar as consequências do pecado. Quanto mais tornar Deus obrigado a te perdoar. Não é. Não é o arrependimento a causa do perdão da parte de Deus. Perdão é fruto de um Deus que é gracioso e resolveu perdoar. Você vai ver até uma expressão de Cristo na cruz. Cristo liberando perdão para pessoas que sequer estavam pedindo perdão. Pai, perdoa-lhes. Por quê? Não sabem o que fazem. Quarto ponto. Não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. O ponto aqui é mostrar que você pode pensar, mas o que ele fez é terrível contra mim. Ele diz que está arrependido, mas não tem como, foi dolorido demais. E há expressões, você certamente já ouviu algumas expressões assim, eu não posso perdoar, não tenho como perdoar.
Em alguns casos são terríveis os crimes. Ele matou o meu filho, matou a minha filha, fez isso. E você ouve as reportagens e fica assim, eu não posso. Eu me recordo de uma missionária, acho que é Helen Rosenberry. Ela, após ter sido violentada, quebrar os dentes, espancada e após presa durante muito tempo como missionária no Congo, ela voltou já no fim da missão e tudo, voltou para a Inglaterra, e na Inglaterra, após alguns anos, ela encontrou numa igreja um dos soldados, um dos algozes. O cara se converteu. E diz que o culto inteiro ela olhava e as lembranças do sangue, da dor, das feridas na alma. E os irmãos sabem dos níveis terríveis que esta mulher sofreu. E aí no fim ela fala assim, o que é que eu posso exigir dele? Jesus morreu por ele. Eu preciso perdoar. Ele se arrependeu. Ele nem reconheceu ela, era só mais um dos prisioneiros, de tantos milhares de prisioneiros. E diz que após o culto ela chegou e estendeu a mão e o cumprimentou, mostrando que o verdadeiro arrependimento, ele muda. O verdadeiro arrependimento não tem relação com o tamanho do pecado. A palavra de Deus fala de exemplos de Manassés, do apóstolo Paulo, de pessoas que eram terríveis, se arrependeram e foram perdoadas. Então, arrependimento tem relação com isso, tem relação com um Deus que é perdoador, que gera o arrependimento e que promete liberar perdão para o seu povo. Quinto ponto, é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Esse é outro pressuposto que você precisa ter quando pensar em arrependimento. Você tem dever de se arrepender de pecados pequenos também. É fácil falar assim, olha, você fez isso, vai lá pedir desculpa. Desculpa. Às vezes fazemos isso com Deus. Passamos pano nos nossos pecados e não demonstramos verdadeiro arrependimento, porque amanhã eu estou fazendo de novo e falo, Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Ok, você pode orar assim, pode. Mas perceba que se o seu coração não está sondando, buscando, Senhor, eu tenho errado nisso, eu tenho errado naquilo, me ajuda em cada aspecto, eu tenho ofendido a tua santidade naquilo. Perceba que tudo isso aqui é o contrário da vida dos fariseus, principais sacerdotes e anciãos, que é denunciado pelo Senhor Jesus Cristo aqui, mas que faz parte, infelizmente, da nossa vida. E por último, eu cito que aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto para uma confissão, por uma confissão particular ou pública. Eu guardo só esse trecho. A ideia é, se você ofende de modo público, notório, aprenda a se retratar de modo público e notório. É princípio da palavra do Senhor. Dado esses detalhes sobre o arrependimento, então nós vamos andar nessa parábola. E eu vou trazer alguns trechos importantes dessa parábola para que a gente pense um pouquinho. O primeiro deles, eu vou falar sobre o contexto. Você pode se recordar, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 4, vai dizer que João Batista apareceu no deserto pregando o batismo para o quê? Alguém lembra? Batismo para arrependimento de pecados. Então, guarde, o batismo de João Batista falava de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, raça de víboras. Não de, eu sou filho de Abraão. Deus pode suscitar filhos dessas pedras a Abraão. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, a pregação de João Batista era de arrependimento. Mudem de vida. Parem de ser mero discurso, parem de mero discurso e viva o Evangelho. E aí Cristo estava no templo,
ensinando, e os principais sacerdotes e anciãos, e no contexto vai ter fariseus também, eles se achegam e questionam a autoridade de Cristo. Ah, quem é o Senhor? Versículo 23 você pode acompanhar, eu não vou ler todo, mas olha o 24, e Jesus lhe respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se você me responder, eu vou dizer sobre a autoridade de quem eu falo e faço estas coisas. Ele pergunta, de onde era o batismo de João? Era do céu ou dos homens? E aí o que eu menciono. Aqueles líderes chegam diante de Cristo e eles começam a maquinar e a tampar os seus pecados. Fuga de arrependimento. Ao invés de dizer, era de João, era dos céus o batismo de João Batista, nós erramos em não nos arrepender, em não dar ouvidos à sua palavra. Nós precisamos de perdão. E aí, ao mesmo tempo, eles deveriam seguir a Cristo, porque pregava, Cristo é a sequência de João. João veio preparar o caminho do Senhor. Então, se eles estavam negando a Cristo, Cristo fala, vocês negaram João? E aí eles chegam, fazem uma maquiagem. Olha, se a gente disser que é dos homens, o povo vai para cima da gente. Se a gente disser que é de Deus, a gente não seguiu. Então, faz o quê? Se arrepende? Maquia o pecado. Maquiagem no pecado. Sabe o que é que o nosso coração faz agora, nesse momento? Que fariseus miseráveis, que sacerdotes miseráveis, que anciãos miseráveis. A gente não faz assim, eu sou assim. Eu erro assim também. Eu peco e eu escondo o meu pecado. Ao invés de confessar e deixar. O que encobre a sua transgressão, jamais... Só crianças, o que encobre a transgressão jamais prosperará. Mas os que a confessam e deixam, todos alcançarão o quê? Misericórdia. Então perceba que o contexto aqui é de homens duros de coração, com o costume de maquiar pecados. E aí você vai chegar ao centro dessa parábola, que é arrependimento. Cristo está falando sobre arrependimento. Normalmente, irmãos, as parábolas têm uma ideia central. Normalmente, uma ideia central. É possível que tenha mais de uma? É possível. Mas, normalmente, as parábolas têm uma ideia central que está sendo trabalhada. Há várias aplicações em outras áreas? Há. E nós vamos mostrar que essas outras se conectam com esta ideia central nesta parábola, elas se conectam de maneira bem forte. Mas antes disso, esse princípio acontece em outros textos. Qual é o princípio? O princípio é um coração que não se arrepende. Ao invés disso, ele até proclama, ele vive algo externo, maquia os seus pecados. Quem está externamente até vê beleza no seu procedimento, mas por dentro as suas ações são contrárias. Você certamente já viu isso em vários textos das Escrituras, mas eu trago aqui, por exemplo, o texto lá de Êxodo 24, texto da aliança. Texto em que o povo chega no monte, ao pé do monte. Deus manda que os anciãos subam. Deus fala com Moisés a respeito do sacrifício. E aí Moisés faz o sacrifício, asperge o sangue da aliança sobre o povo. E aí tem uma pergunta, e o texto fala assim, veio uma colocação, veio, pois, Moisés, e referiu ao todo o povo estas palavras, e todos os estatutos. Então, o povo respondeu a uma voz e disse, olha, o povo está no deserto, saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, está lá diante do monte, e aí o povo fala assim, tudo que falou o Senhor nós faremos. Foi isso que aconteceu na jornada no deserto? Lembra de outro texto? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe.
Esse princípio, irmãos, ele não é algo que você faz para o outro, e nós somos rápidos em fazer isso, mas é algo que nós precisamos meditar. E o texto vai falar, aliás, falando da parábola em si, é uma parábola simples, crianças. A parábola é o seguinte: Jesus conta uma história. Nessa história, ele diz que um pai chama duas crianças e fala assim, chega para um e fala: filho, você vai ali na vinha e trabalha lá na vinha? Aí o filho fala: vou, pai, eu vou. Sabe o que ele faz? Aqui eu vou parafrasear, não está no texto bíblico, tá bom? É como se Jesus estivesse ensinando isso. Aí ele pega e vai brincar, vai fazer outra coisa. E não vou nada. Eu vou ficar enrolando aqui. Talvez papai esqueça. Chega para o outro fala assim: não vou não, não quero não. Responde. Ou mesmo educadamente. O texto fala que ele foi educadamente. O primeiro, né? Eu vou, Senhor. Mas o outro fala assim: não vou não, não vou. E aí depois ele se arrepende. Como é que eu fui responder isso para o meu pai e para a minha mãe? E aí ele foi e obedeceu. E aí Jesus perguntou: quem fez a vontade do Pai? Foi quem? Foi o primeiro ou foi o segundo? Foi o que obedeceu. Depois eu vou falar sobre o primeiro e o segundo, que tem um detalhezinho muito importante. Talvez, não sei, alguém tenha uma tradução diferente, pode estar com essa dúvida, vai chegar lá, tenha calma. Então a parábola é simples de entender. E Cristo, nesta parábola simples, irmãos, ele chega para os fariseus, escribas, anciãos, sacerdotes, para aqueles líderes, e dá uma palavra duríssima. Mas tão simples, uma palavra dura. Cristo fala para eles assim: quem é que está certo? A resposta deles, em outras palavras, é: publicanos e meretrizes estão mais santos diante do Senhor do que nós. Eles afirmaram sem afirmar. Mas observe, eu trago agora alguns detalhes importantes, eu vou chegar lá. Alguns detalhes importantes dessa parábola que vão circundar a parábola. Primeiro deles é a alegorização. Para o pessoal que gosta de estudar mais o texto bíblico, não é alegoria, alegorização. Durante a história, isso foi comum, ainda é, normalmente, em alguns ciclos denominacionais. Mas a alegorização desse texto foi comum, durante muito tempo, a ideia de falar assim: olha, Jesus está falando sobre judeus e gentios, dizendo que o evangelho seria rejeitado para os judeus e dado aos gentios que se arrependeriam. Não tem relação com isso. A videira aí é Israel. Não queira colocar no texto o que o texto não diz, porque Cristo mesmo explicou. Cristo falou: olha, sabe o filho que disse que responderia, que atenderia, que trabalharia, que professou que obedeceria ao Pai, mas não obedeceu? São vocês, anciãos, sacerdotes, aqueles que conhecem a lei, que deveriam estar prontamente servindo o Messias, mas não estão, rejeitaram o seu precursor, João Batista, e estão rejeitando o próprio Messias. São vocês. E, sabe, os publicanos e meretrizes que são taxados, e são mesmo, pecadores, e eles professam que não obedecerão, eles têm se arrependido. E eles estão na frente de vocês no reino. Foi tão dura essa palavra, irmãos, tão dura, que mais à frente, você vai ver, no fim do capítulo, versículo 45, olhe na sua Bíblia, leia junto, 45, 46. Todos. Os principais. Olha que interessante.
Quando eles responderam, eles ainda estavam sendo, aquele segundo filho obedeceu. Aí Cristo fala, esses que obedeceu são os publicanos e meretrizes. Aí eles, opa, quer dizer que nós não pertencemos ao reino de Deus? Nós estamos atrasados? Não somos os primeiros a adentrar no reino de Deus? Ao invés de arrependimento, o texto vai mostrar que eles continuaram, foi furiosos, querendo atacar a pessoa de Cristo. Então, o próprio Cristo vai trazer esses detalhes. Segundo aspecto que eu trago aqui, é preciso trazer porque existem traduções que invertem os versículos, e na sua leitura você pode ficar perdido, porque eu li em uma tradução e você pode ler na outra. Há cópias do texto bíblico, os irmãos sabem que naquela época não havia gráfica, né? Era manuscrito, e no texto, os versículos, deixa eu só pegar exatamente os versículos 29 e 30, eles invertem. E aí, em um dos textos vai falar assim, e quem fez a vontade do Pai? Aí alguém aqui tem a versão Nova Almeida? Ninguém está usando a Nova... tem irmãos usando. Aí você vai estranhar na hora, porque quem fez a vontade do Pai? Aí a resposta de uma das traduções é o primeiro e na outra está o segundo. Aí você, opa, a Bíblia está contradizindo. Não, é porque houve essa inversão em algumas cópias, para quem Jesus falou primeiro. Nós não temos essa resposta, ou de quem Jesus contou primeiro sobre o Pai. O Pai falou primeiro para o filho que prometeu e não foi, ou falou primeiro para o filho que disse que não ia e foi? Nós não temos essa resposta, porque a inversão, o copista inverteu os versículos na hora da cópia. Então nós temos esses manuscritos que têm estas ideias. Há um terceiro tipo de manuscrito, mas esse terceiro tipo, ele realmente é tratado como um erro de cópia, e ele não é usado nas traduções, justamente porque é um erro bem claro de cópia, tá bom? Mas esses dois versículos têm essa inversão, se você tem aí, mas você pode analisar e perceber que é a mesma história. A diferença é que um filho em uma tradução é tratado, o filho obediente que obedeceu é tratado primeiro, e o filho que desobedeceu é tratado segundo. Na outra tradução está assim. Tá bom? Então, é só esse aspecto que eu preciso mencionar, porque existe mais de uma tradução usada na igreja. Outro aspecto importante é que há um tratamento gentil no texto. Versículo 29, ele respondeu, sim, Senhor. Ele trata com respeito seu pai, e isso aqui é enfático e é proposital Cristo contar na história. Ele é respeitoso. Externamente, ele trata como Senhor, como aquele que manda nele, que dá a direção da vida dele. Mas nas suas ações, ele trata como alguém desprezível. Outro aspecto da parábola também, Cristo vai tratar ambos como pecadores. Porque alguém pode dizer, olha, está vendo? Jesus andava com publicanos e meretrizes e Jesus compactuava com... Não. Olha, ultimamente você vê vídeos falando assim, não estava na agenda de Jesus falar sobre questões de ideologia de gênero. Não estava na agenda de Jesus, porque Jesus era amor. Não, Jesus trata aqui como pecadores. E tão obviamente os trata... que Jesus fala sobre arrependimento. E há nessa parábola um recurso literário que traz essa ideia. Ele fala sobre arrependimento no início, e depois no final Cristo fala, vós porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal para acreditardes nele. Então o tema central dela, ele introduz arrependimento, ele finaliza com arrependimento, colocando essa parábola nesse centro, mostrando, eles estão aqui, mas eles são pecadores sim. Eles precisam de arrependimento. Outro aspecto, não estou conseguindo ler daqui.
Deixa eu só pegar o de cá. Tá certo. Ambos pecadores. Estava. O próximo, crianças. Vocês perceberam que lá no início eu coloquei uma foto de criança, de um pai com 2 crianças? É porque no texto original, Mateus usa e mostra que Cristo se referiu à parábola como um pai com 2 crianças. É interessante essa menção. Cristo não usa a palavra filho genérico como se fosse um filho adulto, autônomo, com sua família, com suas responsabilidades. Mas isso aponta para não há dúvidas a respeito da autoridade sobre os filhos crianças. Então, na parábola, Cristo aponta para filhos que estão indubitavelmente sob a autoridade do seu pai. E isso aponta para também, vou usar o mesmo termo, indubitável autoridade de João Batista e autoridade do próprio Cristo. Porque era o tema anterior. Sobre que autoridade você faz essas coisas? E aí ele vai contar uma história. Olha, ele tem autoridade. Ele está sob autoridade. Você vai ter também, mais à frente, a menção. Jesus vai explicar a parábola e dizer: meretrizes e publicanos arrependidos. E você vai perceber que o ministério de Cristo vai ter esta tendência de ter pessoas que são desprezadas se arrependendo, se voltando para o Senhor Jesus. Crianças, vocês lembram de algum publicano ou cobrador de impostos? Vou dar uma dica, que era baixinho, que se arrependeu de verdade? Zaqueu. Vocês lembram de um outro publicano, cobrador de impostos, que estava sentado na coletoria de impostos, e que Jesus passou e disse: segue-me? Mateus, o próprio Mateus. Perceba que há aqui traços, e no Evangelho de Mateus tem isso, lá atrás, você tem o chamado de Mateus, e você vai ter, Mateus 9, você vai ter que Mateus vai mostrar a cura de endemoniados, Jesus acalmando tempestade, Jesus curando paralítico, expulsando demônios, comendo com pecadores, e no meio disso tudo, ele chama Mateus. Então essa parábola mostra esse aspecto lá de trás que lemos na nossa confissão. O aspecto de que, olha, mesmo que eles eram considerados os piores dos pecadores, os traidores da nação, aqueles que roubam, há espaço de arrependimento para esses também. Você já viu alguém falar assim, e aqui já é uma aplicação? Eu nunca vou me perdoar. Eu nunca vou me perdoar por ter feito isso. Eu nunca vou me perdoar por ter feito aquilo. Irmãos, fazer isso é não conhecer aquele que dá o dom gracioso do arrependimento e o dom gracioso do perdão, que é o próprio Deus. É você querer se colocar no lugar do próprio Deus. Porque se o próprio Deus diz que há perdão, há reconciliação, há restauração, há nova vida, quem é você para dizer que não se perdoa? Está se colocando em uma posição maior do que a do próprio Deus. Então você vai encontrar esses aspectos aí de publicanos, e temos também de meretrizes, de adúlteros, pessoas que foram confrontados pelo Evangelho. Lembra da mulher samaritana? Ela já estava no 5º relacionamento, que nem era casamento, mas há perdão, há restauração. Outro aspecto da parábola, o texto fala assim: publicanos e meretrizes entram adiante de vós. Eu queria ouvir, deixa o irmão, depois o Wesley Puskas falar, eu queria ouvir vocês, o que vocês pensam que significa, quais são as implicações disso aí, entram adiante de vós.
é porque ele não trata esse aspecto, ele trata a questão da responsabilidade pessoal. Mas nós conhecemos que só existe arrependimento porque Deus graciosamente concede a quem Ele quer. Aí entra no outro âmbito. Mas Ele não dá vazão para dizer, eu vou recusar. E você pode recusar externamente o pregador, recusar João Batista, recusar o que externamente prega e ensina. Mas você não consegue recusar o ministro interior, que é o Espírito Santo. Mas o exterior, você recusa mesmo. Então, é natural nosso, inclusive isso, criar barreiras para não ouvir e não atender o ministro exterior. Mas, voltando aqui, Cristo fala, olha, publicanos e meretrizes entram no reino de Deus adiante de vós. Qual é a implicação disso? É uma pergunta, pelo menos umas 3 respostas aí. Se alguém entra adiante, alguém entra depois, não entra? O que é que Jesus está dizendo aí? Não. Adiante de vós, os anciãos, principais sacerdotes, escribas e fariseus. Jesus está falando para eles. Vocês não se arrependem. Publicanos e meretrizes têm se arrependido. Eles têm precedido vocês. Têm entrado antes de vocês no reino de Deus. Quer dizer que eles entram depois? Quer dizer que existe espaço também para fariseu, sacerdotes, anciãos que se arrependem. Você vai encontrar nas Escrituras isso. Vocês conhecem um fariseu arrependido? Mais outro. Que vai conversar com Jesus de noite escondido. Quem é? Nicodemos. Há espaço de arrependimento. Essa parábola ao mesmo tempo que está denunciando o pecado daqueles líderes, mas ao mesmo tempo dizendo, há espaço de arrependimento. Mas o resultado, a resposta daqueles ali, nós já lemos, né, no fim do capítulo, é de continuar endurecido e querendo perseguir a Cristo que está denunciando o pecado. E aí eu chego no último aspecto, antes de chegar na parte central de arrependimento, e a gente vai trazer alguns pontos, é que Jesus põe nos lábios deles a confissão. Quando eles chegam e colocam, quando Cristo coloca eles contra a parede a respeito de João Batista, se é dos céus ou dos homens, eles pegam e escorregam e falam, não sabemos. Se abstém, fica em cima do muro. Mas eles demonstram também não estar entendendo o que Cristo queria dizer com a parábola. Porque eles falam, olha, o segundo filho é o que está certo. Mas quando eles fazem isso, irmãos, eles acabam denunciando a si mesmos. Sabe com que isso parece? Isso me lembra muito diretamente a história de Davi, Natã. Lembra como é que Natã chega para Davi? Olha, Davi, tem um homem que tem muitas ovelhas, e aí foi receber e tal, pegou o homem que só tinha uma ovelhinha, tomou a ovelhinha dele e matou. Davi faz o que na hora? Tal homem seja morto. És tu, homem. Qual a reação de Davi? Salmo 51, né? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha para isso. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos. Arrependimento genuíno. Os fariseus, ira, vingança. Quem é este? É para falar da gente. Isso me lembra, irmãos, um aspecto interessante. Vou repetir, Jesus põe nos lábios deles a confissão.
Isso me lembra Judas, o irmão do Senhor, na sua carta, quando fala assim, olha, eis que veio o Senhor com suas santas miríades para fazer convicto a todos os pecadores acerca das obras ímpias que impiamente praticaram. A ideia é que no último dia Deus vai colocar nos lábios, no coração dos ímpios, de que eles de fato são pecadores, que estão merecendo o juízo. Eles não vão para o inferno. O que eu fiz? Não, estou sendo... Não, eles vão ter consciência. Todos os pecadores saberão o porquê. Os fariseus, escribas, os principais sacerdotes, anciãos, aqui do texto, desse contexto, eles têm isso. E agora eu chego na parte final, que é quando eu falo sobre o arrependimento e trago alguns aspectos também do texto, já pensando em aplicações. O primeiro deles é a aparência, cauterização do pecado com aparência de piedade. A gente vai e tenta cobrir a vergonha do pecado. É o que os fariseus fazem ali. Eles confessam, sim, nós desobedecemos, sim, Senhor, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Externamente, capa de piedade, ritos impecáveis. Não falta um culto, não falta uma escola dominical, reunião de oração, está ali, sociedades trabalhando, é pastor, é presbítero, tem cargos. Externamente está lindo ali, ó. Mas o coração está longe do Senhor. Arrependimento tem relação com mudança de capa adentro, ou de dentro a capa. A boca fala do que está cheio, o coração. Segundo aspecto, ficou pequena a letra, né? Falsa confissão. Eu sou reformado. É bonito falar isso, né? Eu sou presbiteriano. Eu sou cristão. Eu sou evangélico. E aí alguém... Eu sou isso, eu sou aquilo. Perceba, o problema não está nessa confissão. Você vem aqui à frente, quando você é recebido como membro, na sua pública profissão de fé, você professa que crê no Deus Pai Todo-Poderoso, no Deus Filho, no Deus Espírito, crê na igreja. Você promete, sabe o quê? Você promete regularidade nos cultos. Você promete criar seus filhos na disciplina, orar por ele, orar com ele, ler para ele as Escrituras, ensinar ele a ler as Escrituras. Mas seu filho às vezes só pega na Bíblia ou na igreja. E você está falando, fariseus, anciãos, miseráveis. O mesmo pecado. Mudou nada. Presunção. Cristo atinge a arrogância daqueles homens. Porque quando você externamente está bem, eu vou usar um termo mais popular, você se acha. Quando ninguém enxerga pecados em você, você se acha melhor. Você fica cheio de orgulho. O que Cristo faz é expor o interior, ó. Pega na hora, publicamente, e fala assim, ó, tá assim, tá invertido. E tem pessoas que externamente estavam piores, estão se arrependendo e mudando de vida. A presunção é atingida diretamente pelo Senhor Jesus. Essa parábola fala sobre fé e obras. Mostra-me a tua fé sem obras, Tiago fala, e com obras eu te mostrarei a minha fé. A fé genuína, a fé no Senhor Jesus, dada por Deus, dom de Deus, ela promove mudança de vida, irmãos, mudança de direção. E as lutas vão desde algo externo, sim, externamente,
que seja bonito. Eu sou assim por fora, assim, mas por dentro eu sou... Não. E aí eu vou abrir um parênteses e falar sobre algo que eu já mencionei à igreja. Lembra do mandamento que fala que cada judeu, cada povo israelita no deserto tinha que ter um toco para cavar e enterrar as fezes? O versículo está lá. Cada um vai ter um toco e vai cavar e vai enterrar. Aí você fala, que versículo estranho. Porque Deus passeia no meio de vós e Ele não quer ver coisa indecente. Mostrando que santidade tem relação com higiene, com organização, com aparência externa também. Tem. Mas não é só, é algo que começa de dentro e vai para fora. Mas não necessariamente, se fora está bonito, dentro está, não. Fé sem obras é morta, mas a fé genuína promove mudança de dentro para fora. Falsas promessas, irmãos, tem relação também por causa dessas confissões. Eu sou de Jesus, eu creio, eu sou assim. Quer ver outra? Esse ano eu vou abandonar esse pecado. Ou então eu prometo, olha, eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou buscar mais vida de oração. Eu vou melhorar com o meu cônjuge. Eu vou melhorar no tratamento com os meus filhos, com meus funcionários, com meus patrões. Eu vou ser o melhor servo. Pense, não tente listar não, mas pense um pouquinho, pelo menos 2 ou 3 promessas que você já fez e continua do mesmo jeito. Ou votos, eu falei, promessas são ligadas aqui, obviamente, a mais solenes, de profissão de fé, por exemplo, mas votos que você faz diante do Senhor. Alguns são precipitados e não devem ser cumpridos, obviamente, mas outros, cumpra, lute, batalhe, peça ajuda, ao invés de falsa confissão. Julgamento. Nós somos rápidos em julgar. É o que eu já mencionei, né? Eles fazem como Davi fez. A primeira parte, mate. O que está certo é eles. Quem está certo? São eles que estão certos. Mas na hora de mudança, de arrependimento, há uma diferença do coração regenerado e do coração endurecido. Rebeldia. Não pense que, eu disse que não ia, mas eu fui. Como eu, está vendo? Eu disse que não ia. Não, meus irmãos. A parte que você disse que não ia é odiosa ao Senhor. É ruim. É pecado. Rebelião contra a vontade de Deus. Arrependimento, bênção da parte de Deus. Louvado seja o Senhor. Não você. Não eu. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Em outra oportunidade eu posso falar um pouquinho sobre isso, mas ela é você tentando ocupar o lugar do próprio Deus, daquele que move todas as coisas, daquele que ordena e acontece. Mas em outra ocasião nós falamos sobre isso. Fala sobre desejo do coração. O texto fala assim, eu não quero. Versículo 30, dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Não quer mesmo não. Nosso velho homem, ele está lá corroendo-se quando nós fazemos a vontade do Pai. O desejo natural é esse mesmo. Obviamente, eu não faço esse tipo de pergunta para você levantar a mão, mas se fizesse e fôssemos sinceros, quem gostaria de ter dormido mais um pouquinho e chegar atrasado? Quem gostaria de ter ficado em casa? Quem gostaria de estar na praia agora? Irmãos, o desejo natural do coração, eu não quero obedecer, eu não quero. E aí Cristo fala sobre arrependimento. Lamente isso. Isso é para nós agora pararmos para pensar e meditar de
Senhor, me perdoe, porque meu coração queria era isso mesmo. Mas o Senhor, por misericórdia, me deu uma obrigação. Às vezes você veio por causa da obrigação, veio na hora certa por causa da obrigação. Obrigado por essa obrigação. E deixa eu dar abrir também um parêntese aqui. Eu me recordo de um livro que li há muito tempo. E é conhecido, um clássico do Richard Baxter, Pastor Aprovado. Ele tem outros títulos em algumas editoras. E eu lembro de uma frase, eu não vou me recordar exatamente como era a frase, mas era mais ou menos assim, falando sobre o ministro que tem privilégio de ser cobrado para ser santo. Era mais ou menos assim. E eu lembro que ficou claro em minha mente o aspecto. Olha, tem dia, irmãos, naturalmente, qualquer crente que tem uma responsabilidade na igreja, ele está realmente cansado, teve uma semana difícil, um dia difícil, estava doente, filho doente, leva o filho na escola e chega, tem que correr e tal. E se ele não fosse dirigir a reunião de oração, se ele não fosse ligar o som, se ele não fosse dar aula de escola dominical, se ele não fosse participar da área do lanche, ele não viria à igreja naquele dia. E a ideia do livro que como pelo menos eu absorvi o ensino, foi: que privilégio, ainda bem que eu sou obrigado, eu tenho a obrigação de função de ir, porque existe bênção da parte de Deus na obediência. Porque lá eu vou ver os meus irmãos, eu vou ouvir a palavra, vou me colocar diante do Senhor. E eu só vim. E aí você sai e fala: rapaz, se eu não tivesse vindo, eu ia perder. É natural que isso aconteça, mas lembre, o desejo natural do coração, do velho homem, é se distanciar e não buscar a vontade de Deus. Essa parábola, em relação ao arrependimento, também fala sobre a autoridade de quem ordena. Nós já falamos sobre isso. Deus é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da nossa vida. É Ele quem dita as regras. É Ele que diz como deve ser. Nós obedecemos. E quando nós desobedecemos, cabe a nós olhar. Ele tem autoridade. Eu quebrei a relação. Eu preciso me arrepender, buscar o Senhor. Fala sobre o reino de Deus. Reino de Deus é lugar de arrependidos, não de presunçosos. E o último aspecto, e esse eu pensei bastante sobre isso. Há espaço de arrependimento até para fariseus. Não só fariseus, fariseus, principais sacerdotes e anciãos. Há espaço de arrependimento para eles. Eu pensei do seguinte aspecto: nós acusamos os fariseus, acusamos de fariseus, do mesmo modo como os fariseus acusavam os publicanos e meretrizes de pecadores. Já pensaram nisso? Fariseus, publicanos, fariseus, escribas, principais sacerdotes, anciãos, líderes, eles chegavam e diziam: pecadores, são publicanos, meretrizes, pastores de ovelhas, rejeitados, eles quebram a lei. E aí, o lado inverso é: fariseus, escribas, anciãos, sacerdotes. Nosso ímpeto é natural de apontar assim. A parábola de Cristo aponta arrependimento para ambos. Ambos precisam de arrependimento. Eu e você precisamos buscar arrependimento. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Vai brotar do seu coração e do meu? Vai não. É por isso que nós precisamos rogar ao Senhor: Senhor, dá-me verdadeiro arrependimento, me faz chorar pelos meus pecados, me faz lamentar de fato e mudar de direção, andar na direção do Senhor. Muda minha vida, molda meu ser. Meu coração é assim, endurecido, eu sou assim.
palavra é para todos nós, irmãos. Todos nós precisamos buscar verdadeiro arrependimento no Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças pela Tua palavra. Nós somos pecadores, Senhor. Tantas vezes agimos como publicanos, meretrizes, fariseus, saduceus, anciãos, principais sacerdotes. Nós erramos, Pai. Às vezes cometemos os mesmos pecados. Mas nós queremos, Pai, ser encontrados fiéis por meio da Tua boa mão agindo em nosso coração, dando-nos a graça de aprendermos o arrependimento genuíno, dando-nos a graça de sermos diligentes, ó Pai, em mudar de direção, em buscar o Senhor, em andar nos Teus caminhos, em se reconciliar, em se retratar, em agir conforme a Tua palavra, mesmo que não ofendamos o nosso semelhante com os nossos pecados, Pai, mas sabemos que ofendemos ao Senhor e nós queremos suplicar a Tua misericórdia sobre nós e pedir que a Tua igreja cresça, Pai, em santidade, em retidão, em justiça. Ó Deus, nós queremos nos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus, mas nós temos a consciência que nós dependemos do Senhor e por isso nós recorremos a Ti em oração. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Abençoa-nos, Pai. Ó Deus, põe Tua boa mão sobre a nossa igreja, para que dia após dia nós cresçamos, Pai. Nós sejamos encontrados, Pai, aos Teus pés, com fidelidade, ó Deus, com comunhão, com relacionamento saudável, ó Deus, buscando ao Senhor em todo o tempo. Certamente isso renderá glória ao Teu nome. E é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Aqueles que nos visitam, hoje às 18 horas nós temos culto ao Senhor. E agora aqui ao lado nós temos um pequeno lanche, um pequeno momento para que nós possamos nos confraternizar, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde durante esse dia.